Boa noite, irmãos, tudo bem? Continuando então a segunda parte do nosso vídeo, da nossa aula. Tivemos um probleminha lá com o primeiro vídeo, não conseguimos completá-lo, ele foi interrompido, mas segue aqui então a segunda parte da nossa aula apologética aí, nossa aula número 1, a nossa introdução, tá? Então nós paramos ali, por que devemos estudar apologética e qual a relação com as doutrinas falsas, né? Vimos aí, começamos a ver as razões pelas quais nós devemos estudar apologética, porque é necessário conhecimento das falsas doutrinas. Vimos o primeiro ponto, eu terminei ali, né, na defesa própria. Então, ou seja, nós precisamos ter um entendimento não só da doutrina bíblica, mas das falsas doutrinas também. Por quê? Porque existem várias entidades religiosas que treinam seus seguidores para que vão de porta em porta à procura de novos adeptos. Algumas são especializadas em trabalhar com os evangélicos, principalmente com os novos convertidos. E aí eu contei aquele relato que aconteceu conosco lá em Moçambique. E de fato isso acontece. Principalmente muitos novos convertidos, quando não são bem ensinados e aplicados ali no discipulado inicial da sua caminhada cristã, acabam sendo envolvidos por outras doutrinas, né, por heresias, e acabam abandonando a fé cristã. Então os cristãos devem estar bem informados sobre o que esses vários grupos ensinam. Somente assim poderão refutá-los biblicamente. Tá? Então nós precisamos falar e ensinar para assim os nossos irmãos também terem a capacidade de refutar isso. O segundo ponto é a proteção do rebanho. Foi aqui que eu terminei, aqui então que nós vamos continuar. Proteção do rebanho. Então um rebanho bem alimentado, ele não dará problemas. Bem discipulado, bem ensinado, ele não dará problemas. Devemos investir, irmãos, tempo e recursos na preparação dos membros da nossa igreja. Uma igreja ela não é formada somente por... Ela não se forma, ela não se mantém por pessoas que só vão aos domingos, né, nos cultos, e não têm um ensino fundamentado. A gente confunde a vida cristã com isso, com ir à igreja uma vez por semana e ponto. Sentar como espectadores no banco, ouvir alguém cantando, ouvir alguém falando da palavra, eu vou para minha casa e cumprir a minha função espiritual. Não. Ser igreja, ser cristão vai além disso. Nós, quanto igreja, devemos investir tempo e recursos. Aquilo que a igreja arrecada, ela deve reverter e deve ser investido no crescimento dos próprios membros, da própria igreja. Os recursos que o Senhor nos permite ter, irmãos, é para que a igreja cresça, para que o reino amadureça. Escolas bíblicas bem administradas, com materiais bem fundamentados, que possam ajudar o nosso povo a conhecer melhor a palavra de Deus. Curso de batismo mais extensivo, mais profundo, um discipulado mais abrangente, um discipulado a longo prazo, um discipulado contínuo, que abranja detalhadamente todas as principais doutrinas bíblicas, que as pessoas aprendam a refutar as argumentações dos sectários, que aprendam a expor a verdade. Tudo isso será útil para proteger os recém-convertidos e a própria membresia da igreja dos ataques das seitas que nós temos por aí. A evangelização também é uma outra razão, outro motivo pelo qual nós devemos dedicar um estudo, um tempo de estudo às falsas doutrinas. Por quê? O fato de conhecermos o erro que se encontram os sectários nos ajuda a apresentar-lhes a verdade de maneira correta, da maneira que eles necessitam. Entre eles se encontram muitas pessoas sinceras que precisam de libertação e do verdadeiro conhecimento da palavra de Deus. Então, conhecer as falsas doutrinas também nos ajuda na evangelização, na maneira como abordamos as pessoas, principalmente pessoas que estão em uma outra religião. Nós temos uma dificuldade grande dos evangélicos em evangelizar pessoas que têm uma outra fé, porque eles não têm argumentos contra essa fé. Eles acreditam, mas não conseguem argumentar contra. Então, isso nos ajuda na evangelização, ter o conhecimento real e verdadeiro dessas falsas doutrinas, daquilo que eles acreditam, da base deles, aonde eles erram e tudo mais. Os adeptos das seitas precisam do evangelho. Se estivermos preparados para abordá-los e demonstrar-lhes a verdade em sua própria Bíblia, poderemos ganhá-los aí para Cristo. Então, por isso é extremamente necessário que consigamos estudar, aprender e ter esse conhecimento dessas falsas doutrinas, essas seitas, heresias, essas falsas religiões.
Em quarto lugar, a quarta razão pela qual nós devemos estudar, né, as falsas doutrinas, as falsas religiões, as heresias e tudo mais, devido a missões. É a razão. O papel da igreja, a tarefa da igreja em ser missionária, em fazer missões. Olha só, desempenhar o papel de missões requer muito mais do que se deslocar de um lugar para o outro, de um país para o outro, de uma cidade para outra. É mais do que isso. Nós precisamos conhecer a cultura e para conhecer a cultura nós precisamos conhecer a religiosidade daquele povo. Se queremos apresentar o evangelho a um povo que nós não conhecemos, que nós não temos contato, precisamos conhecer tudo dele, principalmente a sua religião, para que possamos semear o evangelho, porque junto à cultura está atrelada a religiosidade nativa. Como que vamos anunciar o evangelho sem conhecer a religiosidade nativa deles? Sem entender o parâmetro do evangelho, perdão, do contexto religioso deles, para que assim possamos apresentá-los o evangelho. Então, o conhecimento das falsas doutrinas nos ensinam também a como devemos pregar o evangelho numa comunidade que nós não conhecemos. O estudo da sua religiosidade nos leva a ter uma abertura maior ao pregarmos o evangelho ali. Tá? Junto à cultura nós teremos essa religiosidade nativa, e conhecer antecipadamente os elementos dessa religiosidade nativa nos dará condições para alcançá-los ali adequadamente. Então, olha como é importante o estudo, né? O conhecimento aí das falsas doutrinas. É óbvio que temos que estudar a palavra, e isso é extremamente importante, é a principal base do nosso estudo, sim, mas a palavra também nos orienta. Ao estudarmos a palavra, ela nos orientará a termos o cuidado com os falsos mestres, o cuidado com aqueles, a conhecer bem a doutrina do Senhor e conhecer as falsas doutrinas para assim contestá-las, para assim também eliminá-las. Então a Bíblia nos orienta a termos um conhecimento capaz de refutar e argumentar contra as falsas doutrinas. E por isso temos essas razões: a defesa própria, proteção do rebanho, evangelização e missões. E poderia citar muitas outras aqui, que são as razões pelas quais devemos conhecer as falsas doutrinas. E nesse estudo, então, apologético que teremos, nós iremos focar nisso. Então, ao longo do nosso módulo, ao longo dessas aulas, estaremos conhecendo as várias religiões, as várias vertentes, tá? Conhecendo a base da sua fé, de onde eles tiraram a crença daquilo que eles criaram a sua religião, como argumentaremos sobre isso, a base teológica para argumentarmos, para negarmos, né, aquela crença deles, aquela filosofia. Então iremos ver desde o catolicismo romano até seitas mesmo ocultas, né, de ocultismo, obscurantismo. Então aprenderemos a base dessas falsas doutrinas, falsas religiões, seitas, heresias, para que através do poder da argumentação do evangelho nós possamos apresentar ali também a verdade de Cristo, apresentar a eles aquilo que realmente pode salvá-los, pode redimi-los. Então convido você ao longo aí deste módulo a estar conosco, para juntos estudarmos, aprendermos e assim termos uma argumentação maior para evangelizarmos as pessoas. Amém? Concluindo a nossa aula, conhecer a